Impressora aberta ou fechada? Qual escolher? Qual a diferença entre elas? Existe alguma limitação? A impressora fechada é melhor? A impressora aberta é melhor? O filamento é calorento ou friorento? O que isso tem a ver com impressora aberta e fechada? Vem comigo que eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje, então presta atenção e bora pro vídeo! Olá, meu nome é Gabriel Cotrim, vivo impressão 3D 24 horas por dia, sempre falando sobre impressão 3D e hoje, abre ou fecha? Esse é um tema muito comum em pessoas que estão iniciando na impressão 3D e não sabem a diferença entre esses dois nichos de impressoras 3D, as abertas e as fechadas. Eu sei, são muitas opções, tanto das impressoras abertas, tanto das impressoras fechadas. Cada uma tem a sua funcionalidade, cada marca tem o seu sistema de funcionamento, movimentação. Isso não vai entrar aqui no vídeo de hoje. A gente vai entender o que isso influencia na sua vida. A impressora ser aberta ou a impressora ser fechada. E aqui já vai um spoiler. Uma é aberta e outra é fechada. Desculpa, não passei. Não, tá bom. Vamos discutir isso sério, tá bom? Sem piadinha. A primeira coisa que você tem que entender é que a impressão 3D, por mais simples e comum agora, pelo menos no meu dia a dia, ela é um método de fabricação. Ou seja, foi utilizada para produzir produtos, testar protótipos e utilizam-se materiais nesse meio de produção. Cada meio de produção tem a sua limitação, aplicação e funcionalidade dentro da indústria. E a impressão 3D não é diferente. Por mais que agora a impressão 3D esteja entrando na casa dos usuários, se transformando numa coisa mais de hobby, no dia a dia de pessoas civis, não industriais, não sei se esse termo existe, mas segue o baile. E as impressoras FDM de fusão e deposição de material utilizam o material, caso você não saiba o material que você utiliza um material termoplástico, mais conhecido como plástico, que no seu dia a dia você encontra em diversas coisas, no seu computador, no seu carro, em tudo, basicamente tudo tem plástico hoje em dia. Sacola, tudo isso são materiais termoplásticos. Ou seja, você consegue derreter eles e eles depois que esfriarem vão tomar uma forma rígida, dependendo da composição e do comportamento desse material. Mas Cotrim, o que isso tem a ver com a impressora ser aberta ou fechada? A gente tá falando de material ou de impressora? Calma, tudo tem uma correlação. E aqui não é diferente. Presta atenção. Existem diversos materiais e termoplásticos espalhados no universo. Existem milhares, exatamente mais de 1000 plásticos de tipos diferentes e cada um tem o seu comportamento específico. Cada um se comporta de um jeito, derrete em uma temperatura, fica mole em outra temperatura, fica duro em outra temperatura, é mais rígido, mais forte, menos forte, tem outros materiais envolvidos, é mais fácil de trabalhar, difícil de trabalhar. Tudo isso envolve essa característica inerente ao material. Então, Cotrim, você está dizendo que eu posso imprimir com mais de milhares de materiais na impressão 3D? Não. Os materiais mais comuns presentes no universo da impressão 3D. São muitos materiais que podem ser utilizados na impressão 3D industrial, mas na desktop vou te falar alguns aqui. Primeiro temos o PLA, o ABS, o nylon, o PP, o PC, o PETG, o ASA. Ixi! Tem bastante, mas esses aqui são os mais comuns, alguns mais avançados, outros menos avançados. E quando eu digo mais avançados, eu quero dizer mais difíceis e complicados de se trabalhar, tá ok? E dentro desses que eu falei, os mais comuns dentro do universo da impressão 3D, espalhados aí no universo que você encontra com facilidade, o PLA, o ABS, o PETG e o ASA. Beleza? E cada um desses materiais, desses 4 materiais, tem o seu comportamento específico. Derrete a uma temperatura, assim como os outros plásticos. Derrete a uma certa temperatura, endurece em outra temperatura, tem um comportamento durante o processo de esfriamento, tem um comportamento diferente sobre temperaturas diferentes. Cada material tem o seu temperamento. Eles são sentimentais. Eles têm, eu não gosto de calorzinho, eu não gosto de frio, Eles têm sentimentos, materiais têm sentimentos, assim como nós humanos. E você tem que levar os sentimentos dos materiais em conta quando você está imprimindo. Tem que ter empatia com o material. O material tá com friozinho, coitado. O material tá com calor, coitado. Mas calma, vou te explicar já qual é a diferença entre eles e o que influencia na impressora ser aberta ou fechada. E como cada material tem um sentimento, tem um comportamento específico, o material tem exigências diferentes quando vai se imprimir ele. Tem materiais com temperaturas mais altas, como por exemplo o ABS, o ASA e o PETG. Você tem que imprimir em temperaturas aí 245 a 260 graus Celsius.
aí até às vezes um pouquinho mais elevada. Então, essa temperatura é um pouquinho mais alta. O PLA você já pode imprimir em temperaturas mais baixas, de 200 a 220, 230 graus Celsius. Você tem a mesa de impressão a 60 graus Celsius no PLA e no ABS, ASA e PETG, temperaturas mais altas. No PETG a 80 graus Celsius, no ABS e no ASA, temperaturas ali a 100, 110 graus Celsius. Você consegue ver a diferença entre cada um desses materiais? Porque cada material tem um comportamento. E essas temperaturas são indicações para você conseguir imprimir esses materiais com melhor qualidade, para você ter sucesso na sua impressão 3D. Então, tem que ser levado em conta o sentimento desses materiais. Mas Cotrim, eu tenho uma dúvida. Eu consigo imprimir na minha impressora aberta a 260 graus Celsius. Beleza, consegue. Mas Cotrim, eu consigo levar a mesa da minha impressora aberta a 110 graus Celsius. Beleza, consegue. Mas você não está levando o sentimento mais aflorado, esse sentimento de ser calorento ou friorento. Por exemplo, vamos pegar o PLA como exemplo. O PLA, ele é calorento, ele sente calor assim, normal. Pensa naquela pessoa que, nossa, tá menos 15 graus e a pessoa tá suando. Meu Deus, que calor. Pensa nisso, beleza? Esse é o PLA. O PLA, ele não gosta de calor. Quando você imprime ele a 200 graus Celsius, você tem que resfriar ele o mais rápido possível, para ele manter a forma que ele está. Senão, ele vai se deformar por causa do calor. Então, quanto mais tempo ele permanece em uma temperatura elevada, mais fácil ele se deformar. Ele vai sair da forma desejada, vai diminuir o tamanho, vai mudar a geometria que você quer imprimir. Já o ABS ele é friorento. Eu falava friolento, mas eu sei que é friorento. Deixa nos comentários se é friolento ou friorento. Eu não sabia disso, eu vi minha vida toda falando friolento. É uma pessoa com frio e lenta. Mas vamos lá. O ABS, ele é friorento, ou seja, ele não gosta de frio. Você imagina uma pessoa que é friolenta, aquela pessoa que, começa a se contrair assim, começa a ficar curvadinha assim, querendo ficar em posiçãozinha apertadinha assim para ficar quentinha, para fugir do frio o máximo possível. E o ABS é assim, se bate um ventinho nele, ele já se contrai todo. Isso se chama contração térmica. O ABS tem alta contração térmica. Por isso, o ABS é melhor você imprimir em impressoras fechadas, impressoras que tenham controle de temperatura ou sem uma circulação de ar muito comum, muito alta. Por isso que quando você imprime, se você tiver a coragem e a vontade de imprimir o ABS em impressoras abertas, você vai ter muito mais chance de dar warp nas pontas, de dar delaminação entre as camadas. Imagina que essa minha mão é uma camada e essa aqui é outra camada. A de cima, ela está resfriando, então ela começa a entortar e daí já começa a descolar, entendeu? Então você tem uma contração térmica e o material vai delaminar, você vai ter vários problemas por causa dessa contração térmica do ABS. Por isso, imprimir ele em ambientes controlados a temperatura é melhor, você vai ter mais sucesso. Um parênteses muito grande, eu não estou dizendo que você não pode imprimir o ABS ou ASA em impressoras abertas. Você pode, mas é melhor você imprimir em impressoras fechadas. Você vai ter mais sucesso, uma melhor qualidade com impressoras fechadas. Porque você tem um maior controle de temperatura, o ar não vai ficar circulando. Se, por exemplo, o ar-condicionado estiver ligado, imprimir no ABS é uma baita dor de cabeça. Já o PLA não. Então, essa é basicamente a diferença entre as impressoras abertas e fechadas. As abertas você tem certa limitação em imprimir com alguns materiais, porque ela não vai ter um controle de temperatura ou uma câmara aquecida para manter essa temperatura uniforme, evitando essa tal de contração térmica. Já as impressoras fechadas você consegue imprimir uma maior gama de materiais. E também a impressora fechada, ela impede que os gases emitidos durante a impressão, tanto desse ABS, o ASA, o nylon, o PETG você consegue imprimir em impressoras abertas, tá bom? Mas, por exemplo, vamos pegar esses exemplos, o ABS, o ASA e o nylon, você tem que ter um controle de temperatura maior. E você consegue filtrar também o ar, porque algumas impressoras fechadas contam com um filtro de carvão, evitando assim que aqueles gases tóxicos entrem em contato com seres humanos. Então, impressora aberta e fechada é basicamente um controle de temperatura. Imprimir em impressoras abertas
Você consegue imprimir materiais como o PLA, o PETG, o TPU, você consegue também imprimir em ABS. E comentem aqui embaixo quais os materiais que você também consegue imprimir em impressoras abertas, caso você saiba. Eu quero ver, hein? Quais impressoras abertas? E nas impressoras fechadas, você tem uma maior gama de materiais, porque esses materiais têm mais sentimentos, são mais sentidos, né? Eles têm sentimentinho, então tem que controlar a temperatura, tem que deixar eles quentinhos, tem que controlar o processo de produção, porque não esqueça, a impressora 3D é um método de produção. Então você tem que controlar a temperatura, porque esse material tem comportamento que pode ser atrapalhado pelo resfriamento muito rápido, beleza? Mas Cotrim, quais são a lista de impressoras abertas e fechadas que eu posso adquirir? Você pode adquirir impressoras abertas. Vamos lá, vamos falar de impressoras abertas que temos no mercado de hoje. A Elegoo Neptune 4 Pro, a Elegoo Neptune 4 Max, a A1 Combo, a A1 Mini, FlashForge 5M, temos a Ender 3V3EC, a Ender 3V3KE, a Ender 3V3 só V3 mesmo, e temos todas as impressoras que não tem uma câmera fechada, você não precisa fechar elas, elas imprimem assim como essas impressoras que estão atrás de mim, no ambiente que está. Então essas impressoras são conceituadas abertas, então elas não têm fechadas. E obviamente você consegue fechar elas, isso não é nenhuma limitação, você consegue botar elas em um ambiente controlado para poder imprimir com materiais como o ABS. Então essa também é uma dica, você consegue adaptar essas impressoras abertas para uma câmara aquecida, para um ambiente de temperatura controlado. Isso não é nada impossível, já tem várias empresas que fazem esse tipo de adaptação, várias pessoas já fizeram esse tipo de adaptação, não é nada impossível, tá bom? Então, essa é uma lista de impressoras abertas, tem várias outras impressoras que você procurar no mercado. E qual a lista de impressoras fechadas que tem no mercado hoje em dia? Nós temos impressoras, a P1S é fechada, a X1 Carbon é fechada, a 5M Pro é fechada, a K1 é fechada, a K1 Max é fechada, a K2 Plus é fechada, algumas outras também impressoras da Creality são fechadas. E acho que no mercado brasileiro de impressoras fechadas, basicamente é isso. Se você souber de mais impressoras fechadas ou você utiliza uma impressora fechada diferente das que eu falei aqui, comenta no vídeo, para eu saber também e trazer essa informação aqui para as próximas pessoas, e também quem for ver os comentários vai saber disso, beleza? Então, essas são basicamente as impressoras fechadas. E Cotrim, onde eu consigo comprar uma impressora aberta ou fechada? O que você indica? Qual é o melhor lugar? Cara, na STLFlix você consegue comprar a sua impressora com os melhores preços e bônus exclusivos. Lá você consegue comprar a sua impressora com um curso especializado no nicho que você quer, na impressão 3D. Você pode aprender sobre impressora 3D, depende da sua escolha, você consegue escolher o método de impressão sem medo. Você consegue aprender sobre empreendedorismo com Lincoln, você consegue aprender sobre modelagem 3D, sobre design de produto, sobre criação de conteúdo em impressão 3D e também impressão 3D em resina. Você consegue escolher esses bônus exclusivos somente na STLFlix. E também leva de bônus 3 meses de STLFlix com cada um desses cursos, tá ok? São bônus exclusivos que você só encontra na STLFlix. Então, se você está olhando uma impressora para comprar ou está em dúvida de onde comprar, na STLFlix é o melhor lugar, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha conseguido explicar de uma forma lúdica, de uma forma explicativa, de uma forma didática, como é a diferença entre impressoras abertas e fechadas. Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar tentarei responder todo mundo aí para tirar essas dúvidas e não deixar nenhuma ponta solta para vocês. E se você sabe de outro motivo e quer deixar nos comentários também, disserte aí sobre pra gente gerar um conhecimento e a galera saber mais. Quem tá entrando, vê nos comentários, a galera comentou isso, boa dica. Eu vou opinar os melhores comentários para vocês também ficarem atentos e conhecimento para todo mundo, para toda a comunidade se ajudar, né? Vamos se ajudar nesse conhecimento. Esse é um dos objetivos daqui, tá ajudando vocês, trazendo informação, trazendo produtos diferentes, trazendo impressoras diferentes, trazendo métodos e técnicas diferentes no meio da impressão 3D. Então, não deixa de se inscrever no meu canal, porque aqui a gente está sempre trazendo coisas novas, tendências, novidades, novos modelos, novos produtos, o que você quiser. E se você sentir falta aqui no canal também, a gente pode trazer conteúdo diferente também. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!